Pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, sobre a vida além da morte, sobre reforma íntima, para que a gente possa juntos construir uma cultura de paz aqui na Terra, que a gente possa construir juntos um mundo regenerado. E eu venho aqui para ter esse compromisso de estudar todos os dias, eu me comprometo a gravar para vocês, mas sempre como uma aprendiz. Estou aqui aprendendo, aprendo com os livros e aprendo também com vocês. Então, hoje nós vamos estudar o livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, da coleção Fonte Viva. E são livros que o Emmanuel pega cada versículo do Evangelho e faz uma reflexão a respeito de como aplicar o evangelho no nosso dia a dia, né? Porque a gente tem que fazer da nossa vida um evangelho, que às vezes, como já dizia Santo Agostinho, cuidado com a sua vida, às vezes é o único evangelho que as pessoas podem ler. Isso é uma chamada para a gente ter responsabilidade sobre os nossos atos, para que não seja só palavras bonitas que saiam da nossa boca, mas que atos sublimes saiam das nossas mãos. Dentro do possível, né? Que não é para ser perfeito também. E a lição de hoje é o puxão de orelha. 29. Sirvamos. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Paulo, Cartas aos Efésios, capítulo 6, versículo 7. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa com medo assim, o que será que as pessoas vão pensar? O bem é muito tímido, né? Vamos combinar. As pessoas às vezes têm vergonha de fazer alguma coisa, de se manifestar. Não, as pessoas vão falar isso de mim, eu vou falar aquilo. Aí é que tá, para quem que a gente serve? Para Deus ou para os homens? A gente quer agradar a Deus ou aos homens? Se a gente sabe que algo é certo, por que que a gente não vai lá e faz? Com medo da opinião dos outros? No final das contas, a gente não vai prestar conta para os outros, nós vamos prestar conta para Deus. Então, como sendo, servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor, e não aos homens, já dizia Paulo. Olha que Paulo foi perito nisso, né? Ele era romano, judeu, ele era um judeu romano, e abriu mão tanto de ser romano e de ser judeu para se tornar cristão e se tornar o maior embaixador do cristianismo. E ele tinha que nascer entre os romanos, ele tinha que nascer entre os judeus para que a boa nova, a mensagem de Jesus se espalhasse entre os romanos, porque Roma tinha sido planejada para ser a capital do mundo e de lá, como de fato foi, espalhar a cultura para o mundo inteiro. Então, para que o cristianismo chegasse o mais longe possível, tinha que ser algum romano, tinha que ser alguém lá de dentro para disseminar a cultura cristã para que ela pudesse se espalhar. E ele foi contra todos. Ele foi perseguido, ele foi excluído, mas ele não estava servindo aos homens, estava servindo a Deus. Então vamos ver aqui essa reflexão do Emmanuel. Se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminha entre perigosos abismos cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. É os famosos hipócritas, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Se a gente legisla, mas não aplica a lei em favor de todos, que mérito há? Se administras, mas não observas os interesses do Senhor na estrada e que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. A gente tem que administrar qualquer coisa que a gente administra, uma empresa, uma família, é, qualquer coisa, tudo que a gente está aqui gerenciando na nossa vida, até a nossa própria vida. Se a gente não leva em consideração os interesses de Deus, cuide primeiro das coisas de Deus, que o resto será dado para acréscimo. A gente acaba se perdendo em caprichos escuros, em prazeres fáceis, em caminhos mais curtos. Se julgas o semelhante, quem não, né? Se julgas o semelhante, não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente
na mesma senda a que se acolhe, enquanto os precipitadamente aprecies, se te retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Então, se a gente julga sem saber dos pormenores da situação, baseada apenas naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente está interpretando, a gente está caminhando para o precipício, para o despenhadeiro. Então, é muito fácil para a gente julgar o outro, né? Nós somos os exemplos, os baluartes dos bons costumes, da moral, somos mais elevados do que os outros, então isso nos dá o direito de julgar. Mas cuidado, é um caminho para o despenhadeiro. Se trabalhas na cor, ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzir em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guarda a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para o consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se nós somos artistas e usamos a nossa obra para propagar coisas vis, coisas caóticas, coisas que deturpam a alma, então a gente está perdendo também em vão a glória que enriquece os sentimentos. A gente pode usar a nossa obra para servir ao Senhor, elevando as pessoas, elevando, construindo bons sentimentos. Mas se a gente faz o contrário, faz apologia a drogas, violência, e tantas coisas degradantes, que oportunidade incrível que a gente não está desperdiçando os nossos talentos. Todos os nossos dons e talentos vêm de Deus, é tudo emprestado. Se a gente faz mau uso deles, a gente vai ter que responder por eles. Se fosse chamada a obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. É, os construtores do mundo, né, aqueles do dia a dia, se a gente não tem essa compreensão do nosso papel no mundo, a gente vai estar transitando entre a disciplina e o desânimo e vai deixar passar a claridade divina que repousa nas nossas mãos. E não tem nada pior do que uma pessoa indisciplinada, uma pessoa desanimada que vai sobrevivendo, vai fazendo as coisas sem prazer nenhum, só por fazer, vai reclamando. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem nos prendermos. Em todos os lugares do Vale Humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Que a gente aprenda a fazer do trabalho uma coisa edificante para nós. A palavra sacrifício, que a gente leva como algo ruim, que a gente abre mão, algo doloroso, sofrido, na verdade vem das palavras sacro ofício, que todo trabalho é sagrado. É uma maneira da gente servir, da gente se doar. Então a gente conseguiu transformar o sacrifício em um sacrifício. Por quê? Porque não coloca Deus em primeiro lugar, porque a gente faz como obrigação e não como uma forma de sermos instrumentos de Deus aqui na Terra para auxiliar auxiliar a vida de outras pessoas. Tudo que a gente aqui vive uma experiência material, mas somos seres espirituais. E a ideia não é espiritualizar só a hora que a gente está estudando, ou a hora que a gente está no templo, numa igreja, numa casa de oração, mas espiritualizar todos os atos da nossa vida, da hora que a gente acorda até a hora que a gente for dormir. Porque a vida é sagrada em si mesma. Não é porque a gente acostumou com ela que podemos banalizá-la. E todos os atos da nossa vida podem ser sagrados. E o trabalho é justamente esse: espiritualizar cada momento da nossa vida, cada dom que a gente tem, a serviço dos outros, a serviço do próximo, a serviço da humanidade. Isso é servir a Deus. Então é isso, espero que vocês gostem. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem aí seu comentário, me falem o que vocês entenderam desse texto. Vamos criar uma imensa corrente do bem, servindo uns aos outros.
Às vezes um gesto de dar um like, fazer esse conteúdo chegar a quem precisa, já é uma maneira de servir a Deus, espalhar a mensagem dele, uma mensagem que edifica, que eleva, que faz a gente refletir coisas boas. Então, assim, existem inúmeras maneiras de servir a Deus. Basta a gente querer. Então é isso. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus.